Este programa é livre para todos os públicos. Santo anjo do Senhor, o meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Nós tomamos a autoridade do Teu nome sobre a nossa vida, Jesus, e tomamos a autoridade em Teu nome sobre os ambientes nos quais essa palavra será pregada, sobre as pessoas às quais serão destinatárias da nossa mensagem. Nós tomamos a autoridade no Teu nome, Jesus, sobre as mentes e corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amado filho, amada filha, como o padre já falou, a passagem é 1 Samuel, capítulo 25, versículo do 2 ao 42. Interessante, ontem eu estava estudando, preparando esse momento, e percebi que a Bíblia é ampla, né? O Antigo Testamento tem muitas histórias e tem muitas coisas que passam desapercebidas diante de nós, né? Olha, eu já sou padre faz tempo, estudei teologia e eu não me lembrava dessa passagem, não me lembrava dessa figura aqui, o Nabal, porque é muita coisa, né? E é gostoso você reencontrar algumas tramas da Bíblia, trazer algumas coisas que você nem percebia que são fonte ali de aprendizado para nós. Então veja bem, eu vou ler alguns versículos e depois eu vou explicar, porque são 40 versículos, como eu disse, o padre não vai ler tudo, que essas tramas do Antigo Testamento, às vezes, para você entender o contexto, tem que ser 1, 2 capítulos inteiros, né? Então vamos lá. Havia um homem, eu vou ler o 1b também. Davi partiu e desceu ao deserto de Maom. Havia um homem no deserto de Maom que tinha uma propriedade em Carmel. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Estava tosqueando o seu rebanho em Carmel. O homem chamava-se Nabal e sua mulher Abigail. Esta era muito sensata e bonita. Seu marido, porém, era grosseiro e mau. Era da descendência de Caleb. Quando Davi, no deserto, ficou sabendo que Nabal estava tosqueando o seu rebanho, mandou 10 jovens com esta instrução: subi a Carmel e dirigi-vos a Nabal. Saudai-o em meu nome com toda a paz e dizei a meu irmão: a paz esteja contigo, paz à tua casa, paz a tudo que é teu. Fiquei sabendo da tosquia em tua casa. Teus pastores também estavam conosco. Nunca os molestamos, nada do que lhes pertencia desapareceu durante o tempo em que estiveram conosco em Carmel. Pergunta aos teus criados, eles te dirão: que esses jovens possam encontrar graça aos teus olhos, porque viemos em dia festivo. Dá o que tiveres à mão a esses teus servos e ao teu filho Davi. Ao chegarem, os jovens de Davi repetiram a Nabal tudo o que Davi mandara dizer, e ficaram aguardando. Nabal respondeu-lhes: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? São muitos hoje os escravos que fogem do seu senhor. Tomaria eu do meu pão e da minha água, da carne do rebanho, que abati para os meus tosqueadores, e daria a homens que nem sei de onde vêm? Os servos de Davi retomaram o caminho e voltaram. Ao chegarem, contaram tudo ao seu senhor. Então Davi disse aos seus homens: cinja cada um a sua espada. Cada um cingiu sua espada, inclusive Davi. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Abigail, mulher de Nabal, foi informada por um dos seus criados, que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar nosso amo, mas eles recebeu-os mal. No entanto, esses homens trataram-nos muito bem e nunca fomos molestados por eles, nem nos causaram prejuízo algum durante todo o tempo em que ficamos juntos no deserto. Pelo contrário, serviram-nos de muro de defesa, dia e noite, enquanto estivemos com ele apacentando os rebanhos. Vê, pois, o que tens a fazer, porque a ruína de nosso amo e de toda a sua casa é coisa decidida, tanto mais que ele é um idiota com quem não se pode falar. Então Abigail apressou-se a tomar 200 pães, pegou pães, bolos e foi até Davi. Não vou ler tudo, como eu disse, mas eu vou explicar o contexto, né? Então veja bem, Davi estava fugindo de Saul. A gente sabe que o rei Saul perseguiu Davi por muito tempo, né? E ele mais 600 homens, naquela época, um exército de 600 homens era muita coisa, porque a densidade demográfica era outra, tinham menos pessoas, menos habitantes das nações, dos lugares, então era um exército muito grande. Então ele fugiu para se esconder no interior com seus homens de guerra. Era um exército, Davi era um general naquele momento, né? Então,
eles pararam ali naquela montanha, naquele deserto de Maom, perto de Carmel, e esse homem, Nabal, ele tinha vários rebanhos, como nós lemos, e era o momento da tosquia. A tosquia era feita geralmente em um lugar específico, sob uma montanha, iam tirar a pele para vender, a pele ali das ovelhas, dos rebanhos, das cabras, e depois o amo costumava fazer, o dono das cabras, matar algumas novilhas ali, né, algumas cabras, algumas ovelhas, para dar de comida, para alimentar aqueles servos, né? Só que era algo muito perigoso, porque eles ficavam longe da propriedade do Nabal, fazendo isso, e era muito comum aparecerem ladrões, salteadores, né? E roubarem ali as ovelhas, as cabras. Só que Davi, vendo aquilo, com seus 600 homens, protegeu aqueles homens, né? Não fez nenhum mal para eles, porque era muito comum naquela época, quando um exército estava fugindo, onde eles passavam, gente, eles derriçavam. Era muito comum. Davi era um homem de Deus, eles eram diferentes. Mas, por exemplo, estava o general com seu exército lá no interior, passava nos lugares, roubava os animais, porque ele tinha que dar de comer aos seus servos, né? aos seus soldados. E eles eram armados, eram perigosos. Eles roubavam os animais, eles às vezes abusavam das mulheres, bebiam as coisas, roubavam comida, e todo mundo tinha que dar, ficar quieto. Só que Davi era um homem distinto, ele não fez isso. Ele respeitou a tosquia, respeitou as ovelhas e cabras ali de Nabal, cuidou dos servos. Só que depois, no dia de festa, era comum, isso na cultura já era algo presumido. Não tem coisas que são presumidas assim, ninguém fala, mas você sabe que funciona assim, né? Ninguém fala, por exemplo, antigamente, ninguém falava, mas todo mundo sabia que quando se matava um porco, o vizinho ia mandar uma parte para a vizinha. Porque não tinha geladeira, né? Então eles guardavam na banha, na lata, né? Então era muito comum, ninguém falava, mas era algo presumido pela cultura. Isso era presumido. Então Davi mandou esses 10 jovens falarem com Nabal, olha, você pode dar alguma coisa para nós? E Davi foi hiper respeitoso, você viu? Aquelas saudações cordiais, né? A paz esteja na sua casa, a paz esteja em tudo que é seu. E era justo esse homem dar um pouco de comida, era um homem riquíssimo. Mas a palavra já disse que ele era mau, e depois a palavra disse aqui que ele era um idiota. Era alguém de mau caráter, né? Era um homem mau, era um homem que não sabia conversar, de temperamento forte. E ele respondeu mal Davi, tratou mal Davi. Falou assim, quem é esse Davi? Claro que ele sabia quem era Davi, todo o reino de Israel sabia quem era Davi. Davi tinha matado Golias, Davi era famoso, né? Mas ele tratou mal, não vou dar nada, não. Quem é esse homem para eu dar alguma coisa para ele? Isso, gente, naquela época, você falar isso para um exército de 600 pessoas que estão na sua propriedade, era uma sentença de morte. Mas sabe aquelas pessoas turronas, pessoas duras, pessoas amargas? Quantos Nabais a gente não encontra na nossa vida? Às vezes, mais de um num dia, né? Aquela pessoa amarga, às vezes o problema dela não é com você. Quando você encontra uma pessoa amarga, guarde isso no seu coração. Não leva para o pessoal o que ela te falar, porque o problema dela não é com você, o problema dela é com ela. Ela não gosta de si, ela não gosta da vida que ela tem. Como é que ela vai gostar de você? Ela não aprecia a si mesma, ela não valoriza o que Deus faz, ela não é grata. Como é que ela vai te tratar bem? O problema não é seu, é dela. Mas o que acontece? Quando essa notícia chegou a Davi, Davi ficou furioso. Nesse momento ele não pronunciou aquele salmo, né? Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos, e nele exultemos. Ficou furioso, como eu e você às vezes ficamos quando encontramos Nabais aí no nosso caminho, homens rudes, pessoas duras, grossas. Não, e tem gente que parece que a missão da pessoa é tornar a vida do outro um inferno, né? Claro, é uma metáfora muito, muito real. Mas tem pessoa que é amarga, a pessoa que é mal resolvida. Uma pessoa mal resolvida, ela vai destilar amargura onde ela estiver, infelizmente, né? Então, só que Davi levou isso para o pessoal. E se você continuasse lendo, você ia ver. Davi prometeu nos próximos versículos a seguinte coisa, ele prometeu, fez um juramento, que o Senhor me castigue se amanhã, até esse horário, ou seja, se até no outro dia cedo, todos os membros da família de Nabal do sexo masculino não tiverem mortos. Que Deus me castigue. Era o jeito do homem do Antigo Testamento falar, prometer uma coisa, né? Ou seja, ele falou, cinja a sua espada e vamos lá matar todo mundo. Gente, claro que ele ia fazer, ele era um homem poderoso do exército. Só que Abigail, essa esposa que nós lemos aqui, que era sensata e bonita, tá difícil de encontrar, hein? Sensata e bonita, brincadeira, tem muita mulher de Deus. Tem muita mulher de Deus por aí, fantástica. Você vê que a Val, ela estava aqui em outro planeta, só fazer a piadinha, ela já... Você viu como ela está atenta? Brincadeira, tem muita mulher, sobretudo na igreja, viu? Sensata e linda, claro. Mas voltando para a dinâmica da palavra, a palavra diz que ela era bonita e sensata, ou sábia, né? E o nome Nabal no hebraico significa insensatez, né? Já te falei no início. Então o que aconteceu? Ela, sabendo disso, o servo chegou nela e falou, minha ama,
o negócio vai ficar feio para nós. Porque eles nos trataram bem, esse exército. E o nosso amo, que é um homem idiota, está aqui na Bíblia, eu li, não estou xingando o pobre, né? Que não sabe conversar, tratou os maus. E aí o que ela fez? Ela separou ali uns 500 bolos, separou vinho, separou pães, separou um monte de coisa e foi com uma comitiva, sem o esposo saber, encontrar Davi. Quando ela chegou, ela se ajoelhou diante de Davi e disse: por favor, aceita essa comida e, por favor, perdoa o meu marido, ele é um idiota. Ela também falou, se você continuar lendo aqui, né? E Davi respirou, parou, pensou e disse: olha, foi o Senhor que te enviou. Porque se você não tivesse vindo, até amanhã cedo, todos os membros da sua família estariam mortos. Bendito seja o Senhor que te enviou. Ele aceitou, era um homem de Deus, né? A oferta dela. E aquela mulher foi uma enviada de Deus. É como se ela estivesse dizendo para Davi: ei, Davi, lembra quem você é. Você foi ungido para ser o rei de Israel. Ei, Davi, você é escolhido de Deus. Davi, não é essa batalha que Deus quer que você lute. Porque existem batalhas que a gente tem que lutar. Como a que Davi lutou com Golias. Certo? Agora existem batalhas que são uma distração do demônio para nos tirar da meta que Deus tem para nós, do propósito que Deus tem para nós. Aquela não era uma batalha que Deus quisesse que Davi lutasse. Não era. Mas a carne da gente quer revanche. A carne da gente quer vingança. Então ele agiu no impulso e ele ia sujar o sangue, a mão dele de sangue. E talvez esse pecado, esse conflito, até impedisse lá na frente o propósito de Deus de se cumprir na vida de Davi. Talvez se ele não tivesse mudado de ideia, hoje nós não estaríamos aqui falando dele. Porque tem certas atitudes que você faz, certas escolhas que você faz, atitudes que você tem, pecados que você comete, que lá na frente vão impedir o projeto de Deus de acontecer na sua vida. É um histórico negativo, né? No currículo do rei, do futuro rei de Israel. É como que se Abigail chegasse e falasse: Davi, por favor, lembra quem você é, lembra quem te chamou. Porque, mais uma vez eu digo, existem batalhas que você e eu temos que lutar, temos que ser ofensivos, operativos. Agora, existem batalhas, gente, que elas só vêm para nos distrair, que elas são uma armadilha. Não morda essa isca. Existem muitas batalhas que são uma armadilha, uma distração para o nosso propósito, diante do propósito que Deus tem para nós, né? São uma distração do essencial. Eu digo para você, infelizmente, nós temos, a cada dia que nós levantamos, nós temos um tanto definido de energia emocional e espiritual. Não é ilimitado. Então, por isso, a sabedoria consiste em saber quais são as batalhas que vale a pena serem lutadas e quais não são. Não é toda batalha que Deus quer que você lute. Não é todo inimigo que Deus quer que você enfrente. Algumas coisas você tem que só ignorar. Só ignorar. Porque você acorda todos os dias, eu vou falar mais uma vez, com uma quantia, com um montante de energia emocional e espiritual limitados. Não é ilimitado. Então você tem que escolher como você vai gastar a sua munição. Vou usar essa metáfora. Imagina que você está numa guerra e tem 2 balas e tem um exército vindo contra você. Você não vai poder sair atirando para cima, você não vai poder sair atirando em pessoas inexpressivas. Você teria que mirar o general do inimigo, ou o cabeça ali, ou o rei que vem junto atrás do general, porque atingindo e matando o rei ou o general, usando a metáfora bélica, com certeza o exército vai se dispersar. Nossa, o nosso general morreu. O rei que vinha atrás do combate, como acontecia muito na Idade Média, na época do Antigo Testamento também, morreu. Então você não pode desperdiçar a munição. Na luta, filho amado, filha querida, de cada dia também é assim. Você não pode desperdiçar a munição espiritual e emocional. Você não pode, porque esse recurso é limitado. E às vezes o inimigo ele quer te confundir, sabe? Eu dizia isso ontem no programa Para Ser Feliz, ao vivo também pela Canção Nova, pela TV, que o inimigo, se ele não pode te parar, ele vai tentar te confundir, te cansar com armadilhas. Porque você vai lutando as batalhas que não é para você, que não são para ser lutadas, para serem lutadas por você. Você vai lutando com os inimigos errados. Chega no final do dia, Deus faz uma bênção na sua vida, mas você não tem mais capacidade de celebrar aquilo, porque você gastou energia na coisa errada e não tem mais condição de celebrar, de reconhecer e de viver o que Deus preparou para você. Tenha sabedoria para lutar as batalhas certas. A tua esposa te falou uma coisa ruim hoje cedo, teu esposo?
calma, não entra nessa. Ela está cansada, talvez aconteceu uma coisa ruim, ou talvez ela está sendo usada em um momento pela tentação. Acontece, nós somos fracos, nós damos brechas às vezes, né? Para o mal agir também. Releva, não leva para o pessoal. Porque senão você começa a brigar com a sua esposa agora cedo, e lá na frente, hoje à noite, talvez vocês tenham que estar juntos para corrigir o seu filho. Vocês precisam de energia para sentar e falar: olha, não é por aqui, filho. Olha, essa nota que você tirou não é boa, essa companhia que você está andando não é legal. Mas se você gasta toda a sua energia brigando com ela agora, se você faz dela a sua inimiga, à tarde que ela precisava ser um soldado que luta do seu lado, vocês vão estar brigados, machucados e não vão ter força para corrigir o inimigo. Aí o menino, desculpa, o filho, a filha, e aí o inimigo faz a festa. Sabe? Escolha bem as suas batalhas. Bendita Abigail que entrou no caminho de Davi, sabe? E hoje eu estou tentando, e a Canção Nova está tentando ser Abigail para você, dizendo: para, calma, não entra nessa briga, não entra nessa luta, lute as lutas que Deus quer que você lute. E a palavra continua aqui até o versículo 42 dizendo o seguinte, que Davi aceitou a oferta de Abigail, voltou lá com os seus 600 homens, 400 estavam com ele, 200 tinham ficado onde estava o acampamento deles, comeram tudo aquilo, festejaram, tomaram um vinhozinho ali para esquecer os problemas, né? Como fala aquela música, os problemas. Mas o que aconteceu? Ela foi para casa, no outro dia cedo, o Nabal à noite estava bêbado, num banquete, ela não falou nada. No outro dia cedo ela contou o que aconteceu. Você ia morrer, todos nós íamos morrer. Ele ficou tão mexido que ele teve uma parada cardíaca na hora, disse a palavra de Deus, uma parada, né, a tradução do hebraico. Ficou paralisado por 10 dias e depois morreu. Você acredita? Ou seja, quando você não luta as batalhas que você não tem que lutar, mas você se recua e reza, Deus se levanta e luta essas batalhas por você. Deus vingou, entre aspas, né, Davi. Não é que... Claro, o Antigo Testamento é uma outra trama, né? Mas eu estou usando a metáfora da palavra para você entender. Deus vingou Davi. E o que a palavra disse de Abigail? Era o que ela era, Cassiano? Não, o que ela era? Quais eram os adjetivos? Bonita e sensata. Então, Davi, que gostava de ter muitas esposas, não perdeu tempo, foi lá, convidou ela para ser esposa dele. E ela aceitou. Ou seja, está aqui, versículo 42. Ou seja, ele que ia fazer uma burrada, que foi provocado por aquele homem que a Bíblia chamou de idiota, que era Nabal, foi justificado por Deus e ainda ficou com a esposa. Naquela época, no Antigo Testamento, os reis tinham muitas esposas, né? Mudou, tanto que os padres já não casam mais. O padre Léo dizia assim que os padres não casam porque o Salomão e Davi gastaram a cota toda. Um tinha 600 esposas, outro tinha 400, né? Mas enfim, voltando aqui, olha para você perceber, perceba isso que interessante. Ele recuou, né? Ele entendeu que aquela não era uma batalha que vinha de Deus. Ele com certeza orou, porque Davi era um homem de oração. Deus se levantou, lutou a batalha para ele, lhe deu a vitória e lhe deu, entre aspas, o que o Nabal, que não era grato, que não era um bom homem, tinha, né? Lhe deu aquela mulher linda e sensata. Veja bem, mais uma vez eu digo, você precisa saber quais são as batalhas que você tem que lutar, porque você não vai conseguir tirar as pessoas difíceis do seu caminho. Às vezes nós temos expectativas irreais, irrealistas, e falamos assim, um dia bom vai ser um dia com só pessoas legais, vai ser um dia no qual a minha esposa vai falar o que eu quero ouvir, o meu filho vai se comportar direitinho, ninguém vai me fechar no trânsito, ninguém vai dizer o que eu não quero, tudo vai concorrer para o meu bem, não vai ter atraso no trabalho. Mentira, a vida é composta por situações desafiantes e sempre vão existir pessoas difíceis no trabalho, na casa, na igreja. E mais, a gente precisa dessas pessoas difíceis para se santificar. Deus permite que elas estejam no nosso caminho. Então, quando você fala assim, olha, se eu encontrar todo mundo que me trate bem, hoje eu vou ser feliz. Você está dando o controle da sua vida para essas pessoas. Você está entregando a sua felicidade na mão dessas pessoas. O controle não está sendo seu. Eu lembro da história, certa vez, que eu ouvi de um rapaz que todos os dias cedo, hoje não se usa mais comprar jornal, né, no jornaleiro tanto, porque a maioria é virtual, mas ainda tem, São Paulo tem muito mesmo, né? O rapaz todo dia cedo ia no jornaleiro comprar o jornal, né? E um dia um amigo foi com ele, disse que ele chegou, o jornaleiro estava com a cara fechada, falou rude com o rapaz, e o rapaz saiu e falou assim, eu desejo ao senhor um ótimo dia, Deus abençoe. Aí o amigo do rapaz que foi comprar o jornal, esse rapaz ia comprar o jornal todo dia cedo, perguntou para ele,
esse jornaleiro é todos os dias assim, rude, sem sal, mal educado? O amigo dele respondeu, sim. E você vem comprar jornal todo dia? Venho. E você trata ele bem todo dia? Trato. Mas por quê? O amigo perguntou. Ele falou, porque eu não vou deixar uma só pessoa estragar o meu dia. Se o veneno é dele, ele que fique com o veneno, eu vou sair em paz, eu não vou beber esse veneno. O controle da minha felicidade é meu, o controle da minha vida é meu. É que nem uma metáfora que eu contei na homilia da Festa da Misericórdia do domingo nesse ano, você que acompanhou pela Canção Nova ouviu, mas eu quero trazê-la novamente aqui, que eu acho que ela é muito salutar para o momento aqui, para essa reflexão. A metáfora da águia e dos corvos, você já ouviu? Você sabe que a águia é a ave que voa mais alto de todas as aves, é uma ave forte, é uma ave, nossa, maravilhosa, né? Eu sou fã das águias, quando você começa a estudar a constituição do pulmão, né, das vias aéreas, a força das garras, a precisão dos olhos, né, a capacidade de enxergar de lá de cima um peixe na água, é fantástica. Só que a águia, ela não tem tantos predadores, né, por estar ali quase que na cadeia no topo da cadeia alimentar das aves, mas ela tem alguns predadores que podem derrubá-la e matá-la, que não são grandes nem maiores que ela. Um desses predadores, não é nem predador, né? Alguém que incomoda a águia é o corvo. Você sabe que o corvo, ele é um chato, é sinônimo do Nabal. Ele faz um barulho, um grunhido quando ele está voando, né? E geralmente eles atacam as aves em bando, tipo 4, 5 corvos, e eles começam a bicar aqui a nuca da águia, né? Bicar, e a águia vai perdendo ali a noção, a águia pode cair, e eles podem cair junto e matar ali e comer a águia, né? Você acredita? E o corvo é bem menor, bem menos dotado de capacidades que a águia, né? Mas você sabe o que a águia faz para derrotar o corvo? Presta atenção que isso é importante, porque a Bíblia diz que Deus nos criou para sermos águias. Veja só, corvo é chato, faz um barulho estranho, cutuca a nuca, imagina alguém na tua nuca, ai Jesus, tadinha da águia, né? Sabe o que a águia faz? Ela não briga com o corvo no nível do corvo, ela não discute com o corvo, sabe o que ela faz? Ela somente sobe, porque a águia, ela pode chegar a nível de jato, gente, de tão alto que ela vai, os jatos, por exemplo, ela vai subindo, e os corvos ali na nuca dela, tentando matá-la, tentando derrubá-la, só que chega um momento que os pulmões dos corvos não são dilatados como o da águia para as alturas, para subir tanto. Aí eles começam a ficar sem oxigênio, ficam tontos e começam a cair um por um. E ela sobe. Está aí a resposta. Você não tem que discutir com o corvo no nível deles. Sobe. Sobe no nível de Deus. Sobe ao nível de Jesus, da palavra de Deus. Suba com a oração. Suba, que os corvos vão cair um por um. Não discuta com o corvo, somente vá para cima. Somente vá para cima. Ou seja, como a gente sobe? Quando, como Davi, a gente se deixa alertar por Abigail, que às vezes é o nosso anjo da guarda, é o Espírito Santo falando no nosso coração, é um pregador, é um padre, é um amigo, e desiste das batalhas que não precisamos lutar. Nabal ali era um corvo, Davi era uma águia, Davi era grande, Davi tinha matado Golias, Davi era ungido por Deus e ia se tornar o rei de Israel. Então, graças a Deus, Davi ouviu Abigail e ele foi subindo. Você sobe quando você vive a palavra de Jesus, que diz que a gente tem que abençoar os nossos inimigos. Porque, gente, no mundo espiritual, o único jeito de você crescer e ser abençoado por Deus é você abençoar os seus inimigos. Porque se você não abençoa os seus inimigos, você está no mesmo nível deles. Você está no nível do Nabal, no nível dos corvos. Se Davi tivesse matado Nabal, ele seria igual a Nabal ou até pior, porque Nabal ofendeu, Davi ia matar. Ele ia se tornar um corvo de péssima e última categoria, péssima qualidade. Mas Davi foi convencido pelo Espírito Santo, através de Abigail, que ele era águia. Então ele foi subindo. Você só sobe quando você não leva a ofensa para o pessoal. Você só sobe quando você reza ao invés de xingar. Você só sobe quando você abençoa os seus inimigos. Sabe? Você não pode impedir os corvos de serem corvos. Você não pode impedir as pessoas difíceis e chatas de serem assim. Mas se você subir, os corvos cairão pelo caminho. Eles não têm pulmão dilatado para a altura. Então, sempre vai ter pessoa difícil, né? Mas não luta com o corvo no nível dele, que ele vai te derrotar.
Eles atacam em bando. Você precisa subir ao nível de Deus. Qual é o nível de Deus? O nível do amor, da esperança e da fé. As 3 virtudes teologais. Combata no amor, na esperança, na fé. Não leve para o pessoal. Você foi feito para ser águia. Não desperdice o seu tempo lutando com corvos. Não busque vingança. Não busque vingança. Deixa Deus te vingar. Deus está vendo o que você está passando. Não perca o seu tempo na defensiva ou tentando provar para as pessoas que você não é o que elas estão falando, né? Estão me perseguindo, padre, estão falando de mim. Não fica gastando a sua energia tentando provar que você não é o que elas estão dizendo. O corvo não quer saber o que você é. Não tente se explicar para quem não quer te entender. Tem pessoas que não querem te entender, elas querem te criticar. Se elas quisessem te entender, elas vinham falar contigo e te ouvir. Elas não querem te entender, elas querem criticar você. Então não discuta com o corvo, não tente provar, não dê poder ao corvo. Somente ignore e suba. Porque quanto mais você dá poder ao corvo, mais ele vai bicar sua nuca e vai te derrubar, sabe? Muitas vezes a gente entra em batalha, gente, que a gente não deve entrar. Não deixe o veneno dos corvos envenenar o seu espírito. Não deixe a amargura dos amargos amargarem você. Somente ignore os corvos e continue subindo. Hoje em dia, me perdoe, com as redes sociais, que dá voz a todo mundo, tem muito Nabal nas redes sociais. Tem muito Nabal no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Tem muito Nabal no YouTube, que vão criticar você, que nem te conhecem. Ignore. Não converse com o corvo. O cristão não conversa com o corvo. E mais uma vez eu digo, se o demônio não pode te parar, ele vai querer te cansar e te distrair. Você vai até chegar onde Deus quer que você chegue, mas você vai estar tão cansado que o inimigo vai roubar a alegria da sua celebração. Não vai ter celebração, não vai ter vida, vai ser pesado. Então não morda a isca dos corvos, não fique chateado, ofendido, não deixe as pessoas difíceis roubarem a sua alegria. Retome o controle da sua vida, da sua felicidade. Se você diz, aquela pessoa me fechou no trânsito e me xingou e meu dia está sendo né? Você entregou o controle da sua vida para essa pessoa. Essa pessoa que você não conhece, num carro que não é o teu, estragou o seu dia e você deixou. Se ela jogou o veneno sobre você, não beba. O veneno é dela, não é seu. E não tem como a gente tirar os nabais da nossa vida. Não tem. Eles vão estar ali e aqui, ali e acolá, né? Como dizem por aí. Mas você precisa subir. Suba vivendo o amor, a fé e a esperança. Suba abençoando os inimigos. Suba se focando no que é essencial. Gente, e mais uma vez eu digo, você que é mais jovem talvez não entenda isso que o padre está falando ainda, porque você tem muita energia aí nos seus bolsos, né, emocionais, espirituais e físicos. Mas a energia da gente, ela é um recurso limitado. E a gente precisa ter sabedoria para escolher, olha a palavra, olha o verbo, escolher onde nós vamos empregar a nossa energia. Se você gasta a sua energia lutando as batalhas erradas, na hora do real confronto que você precisa enfrentar, já era, você vai perder, você está sem forças. Então se foque em Deus, não morda a isca dos corvos. E mais uma vez eu digo, quando uma pessoa joga sobre você a amargura dela, o problema dela é mais com ela do que com você. Não beba isso. Ela não gosta dela, ela é insatisfeita. Porque ela tem que gostar de você, ela não vai gostar de você. Sabe? E veja bem, quando Deus vê que Ele pode confiar em você para fazer a coisa certa, quando fizeram o que é errado com você, meu amigo, aí não haverá limites para quão alto Ele vai te levar. Não haverá limites. Deus muitas vezes permite essas coisas para provar o meu e o seu caráter, para provar a gente. Mas quando Ele vê que Ele pode contar com a gente para fazer o que é certo, mesmo quando fazem o que é errado conosco, que a gente não se desvia, que a gente não sai do caminho, aí não haverá limites para quão alto Ele vai nos levar, a tão longe Ele vai nos levar e o tanto que Ele vai nos abençoar. Senhor, eu te peço, derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai, no nome de Jesus, nos batizando, nos curando, nos enchendo, nos dê visão espiritual, nos liberta da cegueira, do ódio, da raiva, da insensatez, da impulsividade raivosa e magoada. Vem desarmar o gatilho da raiva em nós, Espírito Santo, o gatilho da mágoa, o gatilho da revolta, da revanche, da vingança.
Na vingança não há sabedoria. Na revolta, na raiva, na ira não há sabedoria. Vem, Espírito Santo, nos batizar, nos encher, curar o nosso coração ferido pelo ódio, pela inveja, pela mágoa. Vem nos revelar quais são as batalhas reais que a gente deve lutar, Espírito Santo. Não nos deixa lutar as batalhas erradas. Não nos deixa cair na armadilha dos corvos, do inimigo, que quer nos cansar, que quer nos distrair. Vem, Espírito Santo, nos batiza e nos encha. Não nos deixa morder a isca errada, Espírito Santo. Não nos deixa lutar as batalhas erradas. Que nós tenhamos sabedoria e sensatez para guardar a nossa munição, para guardar os nossos recursos para as batalhas certas. Vem mudar a mente dessa pessoa decidida a se vingar, decidida a brigar, decidida a falar mal. Que nós não desçamos no nível de Nabal, senão nós nos tornaremos piores que ele. Mas que nós sejamos Davi, que nós ouçamos, Senhor, a sua voz, como Abigail foi sua voz para Davi, que nós ouçamos a sua voz através dessa pregação, através do que o Espírito Santo coloca no nosso coração, através dos seus enviados. Eu sinto que o Senhor está curando e tocando muitas pessoas que estavam inflamadas. A palavra é essa, armadas e inflamadas pelo ódio, pela ira, pelo desejo de vingança, pela inveja. Você estava tomando uma revanche, você estava agindo por inveja, por raiva, por ira. O Espírito Santo está desarmando você e convencendo você que não é esse o caminho, não é essa batalha que Deus quer que você tenha.